Fala aí, Caiporada, belezeira? Eu sou o Tom do canal Caipora Análise de Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 6 de fevereiro. Iremos utilizar a plataforma de casa de apostas para fazer as análises. E não se esqueçam, as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final do vídeo, teremos nosso bilhete Caipora. Fiquem até o final para conferir. Inscreva-se no nosso canal, deixe o like e não se esqueçam de deixar um palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro dos nossos palpites, beleza? E não se esqueçam que temos a nossa planilha Caipora com todos os resultados dos nossos palpites. O link está no topo dos comentários, junto com o link do nosso canal no WhatsApp, que tem os palpites na live stream aos finais de semana, beleza, galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Bora, galera, começar nossas análises então. Separei Irã versus Catar, separei essa partida na UFC da Asian Cup com o Irã para se qualificar. Por que eu separei este mercado? O Irã tem 55% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Catar tem 78%. No histórico são 6 vitórias do Irã, 3 empates e 1 vitória do Catar. E a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, as duas equipes vêm vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros delas temos o Irã vencendo todas as partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Irã venceu a maioria das partidas e o Catar também vem vencendo. Porém, o Irã é uma equipe muito mais forte e eu acredito que ele passará de fase, beleza, galera? Separei também Jordânia contra a Coreia do Sul. Separei a Coreia do Sul para se qualificar. A Coreia do Sul tem 63% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Jordânia tem 50%. No histórico de partidas entre as duas equipes são 6 partidas com 4 vitórias da Coreia do Sul e 2 empates. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, a Coreia está com 10 jogos marcando gols. E nos últimos encontros das duas equipes, temos a Coreia vencendo a maioria das partidas. Verificando os últimos jogos, a Coreia vem vencendo também a maioria das partidas. Então eu acredito que a Coreia se qualificará nessa partida, beleza? Próxima partida, Comunicaciones versus Monterrey. Separei essa partida na Liga dos Campeões da CONCACAF. Separei vitória e empate para fora. Monterrey tem 57% de probabilidade de vitória com aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. Comunicações tem 72%. No histórico de partidas entre as duas equipes são 2 partidas com uma vitória para cada lado e a média de gols é de 2,5. Verificando em séries, as duas equipes vêm marcando gols nos últimos 8 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, o Monterrey venceu uma partida e o Comunicações venceu a outra. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos o Monterrey vencendo e empatando a maioria das partidas. Então acredito para essa partida vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Wellington Phoenix versus Central Coast Mariners. Temos 44% de probabilidade de vitória para o Central Coast. É uma pequena vantagem porque o Wellington Phoenix é o primeiro colocado do campeonato. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Central Coast tem 89%. No histórico são 21 partidas para o Wellington Phoenix, 9 empates e 20 para o Central Coast. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Wellington Phoenix vem marcando gols nos últimos 8 jogos e o Central Coast vem a 3 partidas vencendo. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. E verificando os últimos encontros na casa do Wellington Phoenix, temos over 1,5 gols também em todas as partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Nessa Lamina Famagusta versus Ares Limassol. Separei essa partida no Chipre com over 1,5 gols. O Ares tem 59% de probabilidade de vitória jogando fora de casa com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nessa Lamina tem 56%. No histórico são 9 partidas por Nessa Lamina, 8 empates e 10 partidas para o Ares Limassol. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o Ares Limassol vem vencendo as 5 partidas e o Nessa Lamina não tem empates nos últimos 5 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. E verificando na casa do Nessa Lamina, over 1,5 gols em 3 das últimas 5 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Rangers versus Aberdeen. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Rangers tem 75% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aberdeen tem 50%.
No histórico são 60 partidas para o Rangers, 26 empates e 14 para o Aberdeen. A média de gols é de acima de 2,5 e verificando em séries, o Rangers vem a 4 jogos vencendo e nos últimos encontros das duas equipes temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos na casa do Rangers, over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, The New Saints versus Newtown. Separei essa partida com over 2,5 gols. Por que eu separei este mercado? O New Saints tem 77% de probabilidade de vitória com 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Newtown tem 39%. No histórico são 43 vitórias do New Saints, 3 empates e 7 vitórias do Newtown. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o New Saints ele vem vencendo as 5 partidas e o Newtown vem a 4 partidas perdendo. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E na casa do New Saints, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 também. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Apenas 2 partidas do New Saints que não ultrapassaram 2,5 gols. Então para essa partida, over 2,5 gols. Próxima partida, Nijmegen versus Den Haag. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo na Holanda. O Nijmegen tem 58% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Den Haag tem 83%. No histórico são 10 vitórias do Nijmegen, 9 vitórias para o Den Haag e 6 empates. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, as duas equipes vêm marcando gols nos últimos 10 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over e meio gols em 4 das últimas 6 partidas. Verificando essas partidas, temos over gol no primeiro tempo em quase todas elas. E nos últimos jogos nos campeonatos temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Ferencváros versus Budapeste. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo também. Ferenc tem 72% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Budapeste tem 67%. No histórico são 23 vitórias do Ferencváros, 10 empates e 10 vitórias do Budapeste. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Ferenc ele vem em 5 jogos sem empates. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo ocorrendo também em quase todas as partidas. Então para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, Glentoran versus Cliftonville. Separei vitória e empate para fora nessa partida. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Cliftonville e o Glentoran tem 83%. No histórico são 29 vitórias do Glentoran, 9 empates e 31 vitórias do Cliftonville e a média de gols é de 2,5. Verificando em séries, as duas equipes vêm vencendo e nos últimos encontros das duas equipes temos vitória e empate para o Cliftonville em 3 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, temos vitória e empate do Cliftonville na maioria das partidas. Então, para essa partida, nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Galatasaray versus Bandırmaspor. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? O Galatasaray tem 80% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bandırmaspor tem 50%. O Galatasaray vem vencendo as 5 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então acredito que para as partidas nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Clube Celaya versus Dourados. Separei essa partida na segunda divisão do México com over 2,5 gols. O Celaya tem 69% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Dourados tem 39%. No histórico são 9 vitórias para cada lado e 8 empates. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Dourados vem marcando gols nos últimos 8 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos temos over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Sochaux versus Rennes. Separei essa partida na Copa da França com o Rennes para se qualificar. O Rennes tem 62% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sochaux tem 83%. Verificando no histórico, são 12 vitórias do Sochaux, 6 empates e 15 vitórias do Rennes. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Sochaux vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Rennes vem vencendo as 5 partidas. Nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória dos Rennes em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Sochaux, o Rennes venceu 2 partidas. E verificando os últimos jogos dos campeonatos, o Rennes vem vencendo a maioria das partidas. Então eu acredito para essa partida, Rennes para se qualificar, beleza? Próxima partida, Bayer Leverkusen versus Stuttgart. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. O Leverkusen tem 58% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos. O Stuttgart tem 61%.
No histórico são 38 partidas do Leverkusen, 12 empates e 11 vitórias do Stuttgart. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Leverkusen vem sem perder há 5 partidas e venceu 4 delas, enquanto o Stuttgart ele vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas, e na casa do Leverkusen, ocorreu gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Mallorca versus Real Sociedad. Separe essa partida com vitória e empate para fora. O Real Sociedad tem 41% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mallorca tem 56%. Verificando o histórico, são 12 vitórias do Mallorca, 4 empates e 20 vitórias do Real Sociedad. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Real Sociedad ele não perde as 5 partidas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Real Sociedad em todas as partidas. Na casa do Mallorca, temos vitória e empate do Real Sociedad em 3 das últimas 5 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Real Sociedad vem empatando ou vencendo a maioria das partidas. Então, para essa partida, teremos vitória e empate para fora. Próxima partida, Atlético de Madrid versus Atlético de Bilbao. Separe essa partida com vitória e empate para casa. O Atlético de Madrid tem 47% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bilbao tem 83%. No histórico são 34 vitórias do Madrid, 9 empates e 18 vitórias do Bilbao. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Madrid vem marcando gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos vitória e empate para o Atlético de Madrid em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Atlético de Madrid, vitória e empate em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Atlético de Madrid vem vencendo e empatando todas as partidas. Então, para essa partida, vitória e empate para casa. Próxima partida, Plymouth Argyle versus Leeds United. Separei o Leeds para se qualificar. Por que eu separei esse mercado na FA Cup da Inglaterra? O Leeds tem 58% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Plymouth tem 61%. No histórico são 6 vitórias do Leeds, 2 empates e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Plymouth vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Leeds vem marcando nos últimos 7. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Leeds em todas as partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Leeds vem vencendo a maioria das partidas. Então acredito que para essa partida o Leeds se qualificará. Beleza? Próxima partida e última, Grêmio contra Novo Hamburgo. Separei essa partida no Campeonato Gaúcho com o mercado de over 1,5 gols. O Grêmio tem 68% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Novo Hamburgo tem 50%. No histórico são 15 vitórias do Grêmio, 6 empates e 3 vitórias do Novo Hamburgo. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Grêmio vem vencendo 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final deste vídeo e eu vou transferir vocês para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, eu trouxe para vocês o nosso bilhete caipora. Separei over 1,5 gols para o Rangers versus Aberdeen, over 2,5 gols para Daniel Santos versus Newtown. Separei over meio gol no primeiro tempo para Ferencváros versus Budapeste. Separei over meio gol no primeiro tempo também para Galatasaray e Bandırmaspor. E separei over 1,5 gols para Clube Serraia versus Dourados de Sinaloa e também over meio gol no primeiro tempo para Bayer Leverkusen versus Stuttgart. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Fui!